Você já imaginou viver em um país rico em petróleo e gás natural, e ainda assim não conseguir ligar uma lâmpada? Iranianos enfrentam exatamente esse pesadelo. Apesar de possuir algumas das maiores reservas energéticas do mundo, o país mal consegue manter a energia elétrica estável. O governo está racionando eletricidade pedindo para que os próprios cidadãos façam o mesmo. Mas, por que uma nação tão rica em recursos está às escuras? E mais, por que até pode ser obrigada a importar gás? Tudo isso é resultado de décadas de corrupção e escolhas desastrosas. Em vez de investir em infraestrutura vital, bilhões foram desviados para estratégias políticas e interesses obscuros. O preço dessa negligência é pago com vidas inocentes. Dois adolescentes, Tara de 16 anos e Saga de 18, da cidade de Kavar, queriam apenas algumas horas de descanso numa noite sufocante. Quando as luzes apagaram mais uma vez, os ventiladores pararam, e o calor parecia prender o ar no quarto. Sem alternativas, decidiram buscar alívio dentro de um carro estacionado com ar-condicionado. Mas o que parecia ser um refúgio virou armadilha mortal. O veículo, estacionado em um lugar fechado, acumulou gases tóxicos, e pelos primeiros raios do sol, ambos foram encontrados sem vida, vítimas de intoxicação por monóxido de carbono. Porém, o que matou esses jovens não foi apenas o gás invisível. Foi o abandono de um sistema que deveria proteger seus cidadãos, mas que se transformou numa armadilha letal. Dias antes, uma explosão de gás matou várias crianças, causada por uma falha no fornecimento durante uma queda de energia. O vazamento acumulou gases inflamáveis, e quando a eletricidade retornou, a faísca provocou uma tragédia. Infelizmente, histórias como essa se tornaram comuns. Enquanto os mais pobres sufocam no calor, apagados pela falta de energia, os bairros ricos continuam a viver com eletricidade ininterrupta, como se nada estivesse errado. A revolta cresce porque o governo prefere vender energia a países vizinhos como Afeganistão e Paquistão, em busca de lucros rápidos, em vez de garantir energia para sua própria gente, que sofre em silêncio no escuro. Por isso, em cidades como Shiraz, Kazaram, Isfahan, Teherã, Zahedan, e até no Iraque, milhares tomam as ruas. Eles sabem que não se trata apenas de apagões, mas de um sistema político corrupto que os condena à escuridão e ao desespero. A aparente culpa do calor extremo e do uso exagerado do ar-condicionado? Uma desculpa cínica para esconder o verdadeiro estrago, um país refém de um regime que não se importa com a vida de seu povo. Quem seria capaz de aceitar tamanho sacrifício? A próxima vez que a luz falhar, lembre-se, por trás do apagão está um jogo sujo de poder e corrupção que está destruindo vidas e sonhos. Você acha justo? A resposta, para eles, está nas ruas, e no silêncio dos que já não podem mais reclamar. A crise de energia no Irã não é apenas uma questão de apagões. É um reflexo sombrio de um regime que dá prioridade ao lucro em vez de cuidar de seus cidadãos. Cidades como Shiraz, Kazaram e Isfahan estão nas ruas, reconhecendo que a luta vai além da falta de eletricidade, é uma batalha contra um governo negligente. Os oficiais iranianos alegam que as quedas de energia são causadas pelo calor anômalo do verão e pelo excesso de aparelhos de ar-condicionado. Contudo, quem vive há dias na escuridão sabe que essas explicações não passam de desculpas vazias. O calor sempre foi intenso ali, mas o que se observa é um padrão. Os bairros ricos nunca ficam sem eletricidade, enquanto outras áreas permanecem em completa escuridão por horas, até dias. As autoridades não têm justificativas e a verdade é ainda mais perturbadora. A crise energética do Irã vai além do clima. Trata-se de um sistema podre, enraizado na corrupção e na má gestão. Um governo que não se importa com a vida de seu povo. Para entender isso, precisamos olhar para a água, um recurso vital que deveria ser gerenciado com sabedoria. Porém, o país, com suas terras áridas e poucos rios, tratou cada gota como se fosse um desperdício, enquanto as décadas de descaso se acumulavam. Após a Revolução de 1979 e a guerra Irã-Iraque na década de 1980, a Guarda Revolucionária Islâmica viu uma oportunidade. O foco na construção de infraestruturas resultou em um verdadeiro frenesi por barragens, muitas delas em locais perigosos. A lógica era simples, construir para mostrar poder, mas o resultado foi trágico. As barragens se tornaram uma fonte de lucro para empresas corruptas vinculadas ao regime, enquanto a natureza era conquistada com promessas de autossuficiência e orgulho nacional. Dessa forma,
elas se tornaram um símbolo de ganância, em vez de uma solução sustentável, como deveria ser. Agora, com tantas barragens construídas, o que deveria produzir energia limpa se transformou em um pesadelo. Comentários de especialistas alertam, muitas das estruturas estão condenadas a falhar, deixando o país em uma crise de abastecimento sem precedentes. A situação se agrava a cada verão, com temperaturas elevadas esgotando os reservatórios e prejudicando a produção de energia hidrelétrica. Esperar uma solução do regime é um delírio. Agora, eles pedem que a população reduza o uso de energia. É uma ironia poética, um governo que se recusa a investir nos verdadeiros problemas e ignora suas responsabilidades, enquanto o povo paga o preço das escolhas feitas no passado. A próxima pergunta é: até quando essa situação pode durar? As ruas estão repletas de cidadãos que clamam por justiça em meio à escuridão. Eles lutam não apenas pela eletricidade, mas por suas vidas. A cada dia que se passa sem uma solução viável, a vida dos iranianos se torna mais insuportável, e as consequências, mais devastadoras. Nos últimos anos, o Irã enfrentou uma crise de energia que beira o insustentável. O governo, que gastou bilhões em projetos militares e em guerras em outros países, ignorou as necessidades básicas de sua população. Essa negligência está enraizada em décadas de corrupção, onde a construção de represas se tornou uma fonte de lucro para empresas ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica. A promessa de autossuficiência e orgulho nacional se transformou em um pesadelo. Essas represas, muitas vezes erguidas em locais inadequados e sem estudos ambientais adequados, acabaram causando danos irreparáveis. Um exemplo claro é a represa Galten, construída no rio Karun. Engenheiros alertaram que o local estava sobre uma grande reserva de sal. Ignorando os avisos, o governo prosseguiu com a construção. O resultado? Uma imensa lagoa salgada contaminou o rio, destruindo terras agrícolas e arruinando a vida de centenas de milhares de pessoas que dependiam dele. Tentativas de remediar o estrago, como cobrir as falésias de sal com argila, foram desastrosas e custosas. Bilhões foram desperdiçados, vidas foram arruinadas e a água, já escassa, se tornou inútil. O que aconteceu no Irã foi um efeito dominó: rios desviados, áreas alagadas drenadas e aquíferos esgotados. Na década de 2020, o país se viu diante do que especialistas chamam de falência hídrica. Mais de 75% das terras do Irã estão em extrema sobrecarga de água subterrânea. As cidades estão ficando sem água potável, os agricultores assistem seus poços secarem e tempestades de poeira engolem terras outrora férteis. Por que isso é importante? Porque o Irã atrelou uma parte significativa de sua eletricidade à energia hidrelétrica. Enquanto deveria ter investido em energia solar, abundante na região, o regime apostou em mais represas, uma escolha que se revelou desastrosa. Em 2025, até mesmo os oficiais reconheceram que quase metade das represas do país estão abaixo de 40% de capacidade. Algumas das maiores represas estão quase inoperantes, e muitas das menores nem funcionam mais. O que acontecerá quando a demanda por eletricidade se tornar insustentável? O povo irá suportar mais uma crise, ou finalmente se levantará contra um regime que ignora suas necessidades básicas? A tensão está no ar e a resposta pode mudar tudo. Como uma sombra que paira sobre um povo, a crise de energia no Irã se intensifica a cada dia. Apesar de ter imensas reservas de petróleo e gás, o país enfrenta um racionamento brutal de eletricidade. E a solução do governo? Blackouts programados, pedidos desalentados e ameaças abertas. A situação é desesperadora. As autoridades convocaram os cidadãos a diminuir o uso de energia. Em julho de 2025, zonas industriais ficaram sem eletricidade 4 dias por semana, enquanto muitas fábricas pararam completamente. Imagine o caos: trabalhadores mandados para casa sem salários, prazos de produção desperdiçados e máquinas abandonadas. A Câmara de Comércio do Irã revelou que as interrupções de energia estavam custando cerca de 200 milhões de dólares por dia à economia. Em 2025, essa situação pode ser ainda pior. E isso ocorre em um cenário de economia em colapso. O real desvaloriza constantemente, a inflação ultrapassa 50% ao ano e os salários perderam grande parte de seu poder de compra. 4 em cada 5 iranianos vivem na linha da pobreza. A taxa de desemprego, especialmente entre os jovens, é brutal.
Graduados educados se veem em casa, sem oportunidades, enquanto os filhos da elite do governo desfrutam de vidas confortáveis no exterior. Imagine ser jovem e desempregado em um apartamento a 45 graus, sem ar-condicionado, sem internet, apenas na escuridão, pensando por que sua vida chegou a esse ponto. Essa frustração cresce, se acumula, e é exatamente isso que alimenta tantas manifestações nas ruas. O desespero da população está prestes a explodir. O que será que acontecerá quando a indignação finalmente transbordar? Após uma série de infortúnios, a situação no Irã se tornou insuportável. Entre jovens desempregados, sem esperança, vivendo em apartamentos quentes a 45 graus Celsius, a frustração cresce a cada dia. A falta de eletricidade e a solidão em um lar escuro alimentam um ressentimento que não se dissipa. Esse sentimento é a força motriz por trás das manifestações, uma geração se levantando contra um sistema que não se importa com seu futuro. A crise vai além da luz e do ar-condicionado, a agricultura também sofre com os apagões constantes. Na província de Kurman, agricultores enfrentam uma devastadora perda de 60% em suas colheitas de cítricos e datas, simplesmente porque a energia falhou no momento mais crucial. As bombas de irrigação pararam e poços secaram, resultando em mais do que perdas financeiras. Para esses trabalhadores, representa a destruição de meses de dedicação e, para o país, significa preços de alimentos cada vez mais altos em meio a uma crise crescente. Nas cidades do sul, como Avaz e Bandar Abbas, a falta de energia não é uma mera inconveniência, pode ser uma questão de vida ou morte. Com temperaturas intoleráveis, a ausência de ar-condicionado transforma os lares em fornos. Foi assim que Tara e Saga, aqueles dois adolescentes de Kavar, encontraram um destino trágico em um carro estacionado durante mais um apagão. A eletricidade, quando retorna, traz consigo novos perigos, como os picos de tensão que provocam vazamentos de gás e explosões. A mãe delas, Mina, sempre temeu que algo terrível acontecesse nessas horas escuras, e sua previsão se concretizou. Enquanto isso, o governo iraniano se mostra indiferente ao sofrimento da população. Em 2025, o novo presidente teve a audácia de culpar os cidadãos pela crise, afirmando que era culpa deles consumirem demais e serem excessivamente desperdiçadores. É difícil imaginar que aqueles que passam dias sem eletricidade sejam tratados como o problema central. Essa não é uma liderança, é um ato de manipulação em escala nacional. Que valor tem a eletricidade barata se o sistema não consegue entregá-la? Outras vezes, a culpa recai sobre a natureza, falta de chuva, calor excessivo. O que se esconde por trás dessas desculpas é um governo que se afunda em corrupção e negligência, enquanto o povo sofre as consequências. A transformação do sistema energético no Irã não é uma questão climática, mas humana. E, à medida que o descontentamento continua a crescer, há um pressentimento de que um ponto de virada está se aproximando. O que mais essa população aguenta antes de exigir mudanças? Imagine isso. As mesmas pessoas que passam dias sem luz ou ar-condicionado são acusadas de serem o problema. Isso não é liderança. É uma manipulação em escala nacional. De que adianta ter eletricidade barata se a rede não consegue fornecê-la? Às vezes, a culpa recai sobre a natureza, por causa da pouca chuva ou do calor excessivo. Mas, enquanto isso, empresas conectadas e operações industriais conseguem energia por praticamente nada. E, com a economia do Irã severamente sancionada, alguns perceberam que podiam transformar essa eletricidade barata em Bitcoin e vendê-lo no exterior por dólares ou euros. Embora as mudanças climáticas tenham agravado a situação, a verdade que eles nunca admitem é que a crise energética do Irã é, em grande parte, criada pelo homem. O sistema energético se tornou incrivelmente ineficiente e retrógrado devido à negligência e corrupção. O Irã possui as segundas maiores reservas de gás natural do mundo. No papel, poderia ser uma superpotência energética. No entanto, na realidade, as pessoas congelam no inverno e enfrentam calor extremo no verão, devido ao mau gerenciamento dessa riqueza. Aqueles que argumentam que as sanções e o isolamento fazem parte do problema têm razão. O Irã não consegue facilmente importar turbinas modernas, peças de reposição ou investimentos estrangeiros para expandir a produção de gás ou atualizar as usinas. Mas mesmo quando as sanções foram suspensas por alguns anos após o acordo nuclear de 2015, quando o Irã teve bilhões de ativos congelados desbloqueados, o regime não aproveitou a oportunidade.
em vez de modernizar as usinas deterioradas. Consertar a rede ou investir em energia solar e eólica, que o Irã possui em abundância, canalizaram o dinheiro para projetos de prestígio, brinquedos militares e deixaram a Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC, obter contratos gordos. A rede elétrica permaneceu ultrapassada. Vale ressaltar que a participação de energia renovável no Irã é risivelmente pequena para um país com tanto sol e vento. Eles poderiam ter diversificado, mas não o fizeram. As receitas de petróleo e gás foram tratadas como caixas eletrônicos pessoais para os que estão no poder, enquanto as pessoas comuns se afundavam em apagões. Para piorar, a eletricidade que o Irã produzia era rapidamente desviada pela elite. E acredite ou não, grande parte dessa energia barata era destinada à mineração de criptomoedas. Sim, o Bitcoin é uma parte significativa da história da crise energética do Irã. Nos últimos anos, o Irã se tornou um dos maiores centros de mineração de Bitcoin do mundo, devido ao subsídio elevado da eletricidade, que a torna a mais barata do planeta. Enquanto isso, os cidadãos comuns ainda pagam centavos por sua energia. Como você se sentiria se, em meio a esse caos, soubesse que sua própria luz estava sendo usada para alimentar a ganância de poucos? É uma situação insustentável. E cada dia que passa, a frustração da população cresce, enquanto os líderes continuam a ignorar a verdadeira profundidade da crise. O que acontecerá quando a paciência do povo finalmente se esgotar? A história que vamos contar é de um país marcado por crises, corrupção e um sistema que parece falhar em cada esquina. No Irã, enquanto a eletricidade se torna um sonho distante para a maioria da população, a riqueza flui para um pequeno grupo privilegiado. Imagine cidadãos lutando para manter as luzes acesas, enquanto uma economia paralela, impulsionada pelo Bitcoin, se aproveita da eletricidade subsidiada de forma devastadora. Como isso é possível? Prepare-se para descobrir os escândalos por trás de uma crise energética que afeta vidas e sustenta um regime falido. Os adolescentes Tare Saga, de apenas 16 e 18 anos, estavam apenas tentando encontrar um pouco de alívio em uma noite sufocante em Kavar. Mas quando a escuridão tomou conta novamente, nenhum refúgio parecia disponível. Sem ventilador, sem luz e sem boas opções, eles se espremem em um carro estacionado, buscando o conforto do ar-condicionado. No entanto, ao amanhecer, a realidade se tornava cruel. Carbono monóxido os aguardava, resultando em uma tragédia que poderia ter sido evitada. Isso não foi apenas um acidente, foram anos de corrupção e um sistema de energia que se tornaram verdadeiras armadilhas mortais para a população. Na mesma linha, algumas cidades do Irã tão desesperadas por energia realizaram uma luta diária para se manterem à tona em meio ao calor escaldante. Enquanto isso, o regime continuava a enviar recursos para nações vizinhas, ignorando aqueles que realmente precisam. A temperatura subia a cada verão, e a população estava cada vez mais insatisfeita. Por que as áreas ricas nunca ficavam sem energia? Enquanto bairros inteiros sucumbiam ao apagão. O que poucos percebem é que a crise de energia no Irã não é apenas uma questão ambiental. É uma teia complexa de corrupção e falta de investimentos vitais. A água, um recurso tão precioso, foi negligenciada. Em vez de preservar cada gota, bilhões foram desperdiçados em projetos de infraestrutura desastrosos. Damos um passo atrás nesse cenário desolador, onde barragens foram construídas em locais inadequados, transformando rios em venenos e arruinando comunidades inteiras. E o que dizer do Bitcoin? O Irã, um dos maiores centros de mineração dessa criptomoeda, explora sua eletricidade subsidiada com grande avidez. Enquanto os cidadãos lutam para fazer suas tarefas diárias, fábricas de Bitcoin consomem uma quantidade absurda de energia, algo que seria suficiente para alimentar várias províncias. O que começou como uma oportunidade se tornou um roubo à luz do dia, onde o lucro foi colocado acima da sobrevivência de milhões. À medida que o verão de 2025 se aproxima, o país enfrenta um déficit alarmante de eletricidade e surgiu uma pergunta crítica: quem realmente vai pagar o preço por essa crise? Poderá o povo, sufocado por crises, resistir à crescente opressão e lutar por mudanças? A tensão está alta, e uma revolta pode estar no horizonte. O que acontecerá nas cidades onde a escuridão é um cotidiano doloroso? Apenas o tempo dirá, mas a chama da resistência já começou a brilhar. Em um cenário de crise, a situação no Irã está se aprofundando a cada dia.
O governo enfrenta pressões enormes, enquanto a população luta para sobreviver. A energia elétrica é racionada, e os cidadãos são aconselhados a fazer o mesmo. Mesmo com imensas reservas de petróleo e gás, o país não consegue manter as luzes acesas. O que se segue é uma narrativa sombria envolvendo corrupção, negligência e tragédias evitáveis. Tara, de 16 anos, e Saga, de 18, eram apenas duas adolescentes buscando um descanso em meio ao caos. À noite, quando as luzes se apagaram novamente e o calor sufocante invadiu suas vidas, elas procuraram refúgio em um carro estacionado. O ar-condicionado era sua última esperança, mas ao amanhecer, nenhuma delas saiu viva. O que parecia uma busca por conforto se transformou em uma tragédia. A intoxicação por monóxido de carbono as levou. O veículo, estacionado em um espaço fechado, acumulou gases nocivos até que a vida delas se extinguiu. O que mais assusta, no entanto, é que essa tragédia não foi um acidente isolado. Há poucos dias, uma explosão de gás matou várias crianças em decorrência de um vazamento causado por oscilações de energia. Casos como esse estão se tornando comuns, e enquanto a classe rica em Tóquio vive confortavelmente com eletricidade constante, o povo pobre se afoga no suar do calor e na escuridão. O regime islâmico prefere exportar eletricidade para países vizinhos do que assegurar o bem-estar de sua população que grita por socorro. A verdade é que as falhas no sistema energético do Irã não são recentes. A ineficiência é uma herança de décadas de promessas não cumpridas. As instalações de energia elétrica estão antiquadas, caindo aos pedaços, e bilhões foram desperdiçados em projetos inúteis. Enquanto a necessidade de eletricidade aumenta, o regime ignora a realidade, focando suas forças em guerras externas e em projetos que não atendem às necessidades do seu povo. O colapso está se aproximando e, com o calor escaldante do verão em 2025, a demanda energética deve ultrapassar o insustentável. O desespero se torna palpável. Em vez de adotar medidas corretivas, o governo se concentra em ameaçar a população com cortes programados de energia, sem nunca abordar as raízes do problema. Isso é apenas o começo de uma tempestade que já está prestes a eclodir. Portanto, como a população suportará essa pressão? As vozes ecoam pelas ruas, exigindo justiça e mudança. E quando a revolta finalmente se intensificar, o que acontecerá com aqueles que ainda estão no poder? Nos últimos anos, o Irã se tornou refém de uma política cruel, a exportação de eletricidade. Enquanto a população lidava com constantes apagões, o regime mantinha o fluxo de vendas de energia para países vizinhos, como o Iraque, que se tornará dependente dessa eletricidade. A ironia é palpável, já que o Irã, mesmo enfrentando problemas em sua própria rede elétrica, priorizava lucros em dólares e dinares ao invés de cuidar de seus cidadãos. A situação se agravou em 2023, quando as exportações de eletricidade do Irã para o Iraque dispararam em 90% em relação ao ano anterior. Isso ocorreu no mesmo período em que as autoridades iranianas realizavam operações em centenas de mineradoras, alegando uma busca por economia de energia. Porém, essa eletricidade não era redirecionada para o povo, mas sim vendida para o exterior. Com a pressão dos Estados Unidos, o Iraque, em 2025, teve que reduzir os pagamentos ao Irã, forçando Teherã a diminuir algumas de suas exportações. Mas, em vez de priorizar seu povo, o regime redirecionava a eletricidade restante para a província de Het, no Afeganistão, ou para o Paquistão, e até mesmo alimentava projetos de mineração de criptomoedas. Durante o inverno, o governo se gabarava dessa exportação como um sinal de força. Mas, no verão, quando os apagões se tornavam frequentes, a mídia estatal tentava disfarçar a situação, alegando que o país importava 5 vezes mais eletricidade do que exportava. A população, no entanto, não se deixava enganar por essa propaganda. O que todos sabiam era que o regime priorizava contratos e políticas regionais em detrimento do bem-estar de seus cidadãos. E quem realmente sofre com essa situação? A divisão social em Teherã é gritante. A cidade se divide entre o norte afluente, onde vivem políticos e empresários, e o sul pobre, onde a classe trabalhadora luta para sobreviver. Dados de julho de 2025 revelaram que os ricos do norte enfrentavam menos de 1% de apagões programados, enquanto o sul sofria com mais de 32% das interrupções. Agora, imagine viver em um lugar onde a desigualdade é brutal, e a eletricidade que você paga não chega até você. Como isso é possível? O que o futuro reserva para uma nação que prioriza o lucro sobre o povo?
A resposta pode ser mais chocante do que você pensa. Até julho de 2025, a disparidade entre as regiões ricas e pobres de Tehran se tornou impossível de ignorar. Enquanto os bairros abastados do norte quase não sofriam com cortes programados, menos de 1% do tempo, o sul, onde mora a classe trabalhadora, enfrentava mais de 32% de apagões. Esse abismo provocou uma explosão de indignação, chegando ao ponto em que um deputado local desafiou diretamente o ministro da Energia, acusando-o sem meias palavras de proteger os poderosos enquanto deixava os mais pobres à mercê da escuridão. A justificativa oficial? Alegaram que o sul tem maior densidade populacional, o que sobrecarregaria a rede, e que a infraestrutura do norte é mais moderna, garantindo menos interrupções. Mas será que essa explicação aguenta um exame mais rigoroso? Dados vazados mostraram que, na verdade, as regiões ricas do norte consomem muito mais eletricidade por pessoa, e mesmo assim são poupadas dos cortes. Por outro lado, são as famílias de baixa renda, muitas com apenas um ventilador e poucas lâmpadas, que ficam horas sem energia. Alguém do governo chegou a admitir, em off, que certas áreas de interesse político e religioso têm prioridade absoluta para não serem afetadas pelos apagões. Isso significa que bairros do líder supremo, acampamentos da guarda revolucionária, cidades sagradas como Mashhad e outras zonas de elite recebem tratamento VIP. Fora da capital, a situação beira o medieval. Promessas de cortes de 2 horas raramente se cumprem, muitas vezes, a escuridão se estende por 4, 8 ou até dias seguidos. Agricultores ficam sem funcionar suas bombas de irrigação, recebendo energia apenas em horários estranhos, como às 3 da manhã, quando precisam andar no escuro para salvar suas plantações. Lojas fecham no meio do dia. Hospitais dependem de geradores que falham constantemente. Crianças tentam estudar à luz de velas, enquanto o termômetro marca 45 graus. Em cidades como Kusta e na costa de Oroza, onde o calor ultrapassa os 50 graus Celsius, o ar-condicionado não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. Quando a rede cai ali, a vida pode estar em risco em minutos. O corpo humano simplesmente não consegue se refrescar, o suor não basta para evitar o colapso. Como pode um país tão rico em recursos enfrentar um cenário tão brutal? O que está por trás dessa injustiça que transforma o verão em um pesadelo para milhões? E até quando essa divisão cruel entre ricos e pobres vai continuar a ditar quem vive e quem sofre no calor sufocante? A resposta está enraizada em um sistema que parece ter virado as costas para o próprio povo. Você está preparado para conhecer a verdade por trás da crise que está consumindo a vida no Irã? Nos dias de verão, as temperaturas no Irã frequentemente ultrapassam os 45 a 50 graus Celsius. Nesse cenário, o ar-condicionado não é um luxo, mas sim uma questão de sobrevivência. Quando a rede elétrica falha, a situação pode se tornar fatal em questão de minutos. O corpo humano luta para se resfriar, e o calor extremo pode levar à morte. As temperaturas corporais podem subir rapidamente, resultando em insolação em questão de minutos ou horas. Um estudo revelou que a taxa de mortalidade devido ao calor extremo no Irã é de aproximadamente 11 mortes a cada 100 mil habitantes, um número alarmante em comparação com a média de 2 a 3 mortes na região do Oriente Médio e Norte da África. Diante disso, autoridades locais imploraram ao governo para evitar cortes de energia no sul, alertando que a situação é uma questão de vida ou morte. Apesar dos apelos, os apagões se intensificaram. Um membro do parlamento de Kustan desabafou que, mesmo durante a brutal guerra Irã-Iraque, os cortes de energia não eram tão frequentes. Outro deputado, oriundo de uma das províncias mais quentes, expressou sua indignação, afirmando que interromper a eletricidade em temperaturas de 50 graus não tinha justificativa lógica. Quando até mesmo os membros do parlamento começam a denunciar publicamente a má gestão, é um sinal claro de que o sistema está se desintegrando por dentro. Em 2025, a crise elétrica une novamente o povo contra um regime que se autodenomina a luz. Um governo obcecado por metáforas de orientação divina e iluminação, mas que não consegue manter a energia elétrica. Após anos de desculpas, a população já não acredita mais nas justificativas. Isso colocou o regime em uma posição difícil, com cada vez mais iranianos afirmando que a única solução real é uma mudança política no topo. Até figuras da oposição, como Mariam Rajavi, se manifestaram.
Ela é a presidente eleita do Conselho Nacional de Resistência do Irã, um dos grupos de oposição mais organizados no exílio. Rajavi, uma crítica ferrenha do regime, declarou que enquanto esse governo de saques estiver no poder, nem água, nem eletricidade, nem outras necessidades básicas estarão garantidas. O que torna essa declaração diferente agora é que ela não soa mais como retórica de fora. Esse sentimento é compartilhado por iranianos comuns dentro do país que atingiram seu limite. A situação é crítica. O que você faria se sua vida dependesse da eletricidade? A indignação popular está crescendo, e o futuro do regime está em jogo. A crescente insatisfação nas ruas do Irã é inegável. A liderança suprema do país e os altos escalões do governo não veem as manifestações como simples queixas de cidadãos descontentes. Para eles, representam uma ameaça à segurança. E, apesar da turbulência, ainda tem poder suficiente para reagir. Os guardas revolucionários, as milícias de cerco e a polícia estão lado a lado com os manifestantes. Em cidades como Shiraz, já usaram gás lacrimogêneo e cacetetes contra as multidões. O que aconteceu em novembro de 2019 deixou claro que este regime não hesitará em usar a violência em massa se sentir ameaçado. A pergunta que fica é, essas manifestações vão se dissipar sob o medo e o cansaço, ou irão se intensificar? Essa previsão é difícil, mas uma coisa é certa. Mesmo que as autoridades consigam ganhar algum tempo com repressão ou que o clima ameno de setembro reduza a demanda, a ira do povo permanecerá e poderá explodir novamente, talvez com mais força. O fato é que o Irã não consegue lidar com os problemas fundamentais. Não em algumas semanas, meses, ou com essa equipe no comando. Não podem reabastecer os reservatórios ou fazer a chuva cair. A construção de novas usinas leva anos, exige investimentos externos e peças importadas, que estão fora de alcance devido às sanções. Poderiam fechar as fazendas de mineração de criptomoedas, cortar exportações ou até desacelerar seus programas de mísseis e enriquecimento nuclear para liberar recursos, mas isso afetaria diretamente seus próprios interesses financeiros e objetivos estratégicos. Assim, optam por arrastar a situação. Poderiam implementar esforços sérios de conservação, mas a verdade é que o povo já está conservando à força. Os apagões se tornaram uma forma forçada de conservação, e mesmo assim, as famílias estão mal utilizando o pouco que recebem apenas para sobreviver ao calor. Aumentar preços ou cortar subsídios arriscaria uma reação ainda maior. Em resumo, o governo iraniano está encurralado por suas próprias ações. É um clássico exemplo de negligência autoritária. Enquanto o povo permanecia em silêncio ou podia ser reprimido, o regime priorizava seus objetivos ideológicos e o enriquecimento da elite em detrimento dos serviços públicos. Mas a natureza não pode ser oprimida. Quando a água se esgota, não há como recuperá-la. O regime iraniano, por muito tempo, ignorou as necessidades básicas do povo em favor de suas ideologias e do enriquecimento da elite. Por achar que a repressão poderia silenciar a insatisfação, deixou as condições de vida se deteriorarem. Porém, não se pode afrontar a natureza. Quando a água acaba, tudo se perde. Sem água, não existe vida ou civilização. Hoje, o regime está colhendo os frutos de sua negligência. Um sistema tão apodrecido que as estruturas mais essenciais estão desmoronando, acelerando um colapso que pode, um dia, derrubá-lo. À medida que a noite cai no Irã, inumeráveis lares, mais uma vez, mergulharão na escuridão. Mas, nessa escuridão, brilha uma centelha de determinação nos olhos das pessoas. Uma determinação para não aceitar essa nova normalidade. Cada crise carrega em si as sementes da mudança. A crise de energia no Irã está se mostrando um catalisador para algo muito maior. Apesar das promessas vazias e da propaganda governamental, os cidadãos enfrentam um dia a dia sombrio. Eles sentem o calor opressivo e a falta de luz como uma tortura incessante. As horas se arrastam enquanto se acumulam a indignação e o desespero. O que começou como uma simples falta de eletricidade se transforma em uma revolta contra a injustiça. E então surge a dúvida, será que a situação vai explodir? Será que esta nova geração irá reivindicar seu direito à vida? A cada noite, a coragem e a frustração se entrelaçam, criando um terreno fértil para a revolução que se aproxima. E se a escuridão se tornar o pano de fundo para uma luz renovadora? A resposta está nas ruas. Onde pessoas se levantam contra um regime que só trouxe sofrimento.
A luta pela sobrevivência desencadeia uma questão crucial: quem prevalecerá? A opressão ou a liberdade? A hora da verdade se aproxima, e, em meio à escuridão, uma nova era pode estar prestes a nascer. Nos últimos tempos, a tensão no Irã aumentou, especialmente quando se trata das dificuldades enfrentadas pelos cidadãos em meio a uma crise energética sem precedentes. Entre os problemas, o racionamento de eletricidade se tornou a norma. Apesar de o Irã possuir vastas reservas de petróleo e gás natural, a população enfrenta apagões, mostrando como anos de má gestão e desvio de recursos transformaram um país rico em um cenário de escassez. Dois jovens de Kavar, Tar e Saga, apenas buscavam um momento de alívio em uma noite angustiante, mas o destino foi cruel. Confinados a um carro em busca de frescor, acabaram vítimas de uma tragédia evitável. A morte deles, consequência do monóxido de carbono em um espaço fechado, era um reflexo não apenas da negligência do governo, mas do sistema que se tornou uma armadilha mortal para os cidadãos. Recentemente, um incêndio em uma casa tomou conta de uma comunidade, vitimando crianças de maneira cruel, um trágico exemplo de como os apagões influenciam fatalmente a vida das pessoas. Um ciclo de miséria e frustração se formou, onde os pobres enfrentam o calor sufocante, enquanto os ricos desfrutam de eletricidade sem interrupções. É revoltante perceber que o regime islamita prefere exportar eletricidade para países vizinhos, ignorando as necessidades de sua própria população. Como se isso não fosse o bastante, a crise de energia também é um produto de décadas de corrupção e desinteresse. À medida que as temperaturas sobem, os oficiais do governo falham em fornecer explicações convincentes. A realidade é dura. A escassez de água e a política de infraestrutura falida estão entrelaçadas com a crise energética. A energia hidroelétrica, que deveria ser uma solução, agora se revela um fardo, já que a seca compromete os reservatórios. Os governos, em vez de tomar medidas significativas para melhorar a situação, têm preferido investir em guerras no exterior e em armas, enquanto a população se afunda cada vez mais na desespero. As promessas não cumpridas alimentam a raiva nas ruas, um sentimento crescendo a cada novo dia. Com a situação se deteriorando, o que acontecerá a seguir? O regime se tornará ainda mais repressivo? As esperanças de um futuro melhor podem ser sufocadas sob a pesada sombra do autoritarismo. E se a eletricidade se transformar em um símbolo de resistência contra um governo que já não serve ao seu povo? As ruas estão preparando o palco para uma revolução silenciosa. Este é um momento decisivo. Quem realmente pagará o preço da corrupção institucional? Até agora, vimos como o povo iraniano está exausto de uma realidade sufocante, falta de luz, calor insuportável e um governo que falha em prover o básico. Mesmo diante de toda essa crise, o regime tenta escapar culpando inimigos externos. A CIA, os sionistas ou qualquer teoria de conspiração ocidental são os bodes expiatórios preferidos. Dizem que os apagões são sabotagem estrangeira, que as manifestações são manobra de espiões do Ocidente. Mas será que alguém acredita nisso? Quem em sã consciência poderia aceitar que serviços secretos estrangeiros forçaram a construção de uma barragem em cima de uma reserva de sal? Ou que teria sido uma agência inimiga que obrigou a guarda revolucionária a roubar eletricidade para minerar criptomoedas? Os iranianos já não caem mais nessa lorota. O problema é mais profundo, vem de dentro. O que está em jogo é a ganância dos próprios governantes, a corrupção brutal que desmantelou o país. Hoje, muitos ironizam dizendo que logo o regime vai classificar ter um gerador em casa como crime contra a revolução, já que confiar no governo para manter a energia elétrica parece inútil. Essa paranoia assustadora não é pura imaginação. O sistema está desmoronando em várias frentes ao mesmo tempo: energia, água, economia, desemprego, falta de comida, tudo se mistura e se agrava. A queda da eletricidade está diretamente ligada à crise hídrica, e todas estão enraizadas na corrupção endêmica, exacerbada por sanções e uma política externa irresponsável, que só afunda ainda mais o país. Bem pela frente pode ser ainda mais explosivo.